Queridos, sejam muito bem-vindos ao tour deste apartamento que tá ficando simplesmente incrível. Vem ver comigo! No nosso último vídeo aqui do canal, eu mostrei pra vocês que nós estávamos instalando essa pedra, esse mármore que tá um espetáculo. E agora a gente já finalizou a instalação do mármore, tem muita coisa andando da marcenaria e eu vou mostrar os demais ambientes pra vocês. Hoje a gente vai focar no projeto da suíte do filho e na suíte dos pais. Bora? Eu sei que eu ia focar na suíte dos pais, mas esse living tá espetacular. Uma rápida circulada para vocês verem como está ficando, pedra já instalada. E aí sim a gente vai entrar para a parte da suíte. Então, primeiro dormitório que nós temos, a suíte dos pais. Aqui a marcenaria tá bem semelhante com a suíte da filha, que é a nossa suíte principal, onde nós trouxemos a marcenaria toda na laca acetinada em tons de Fendi. Na lateral das mesas de cabeceira ainda faltam instalar os espelhos, nós temos espelhos nessas duas laterais. E as mesas de cabeceira, observem o detalhezinho da frente toda frisadinha com os puxadores personalizados com as iniciais desses clientes. Então aqui a gente trabalhou com uma marcenaria feita toda sob medida. Ainda falta instalar uma parte da iluminação e os pontinhos de interruptor, mas vocês veem que o bruto da marcenaria já tá todo instalado. E eu vou puxar alguns detalhes para vocês verem de perto comigo. Na lateral, o que nós fizemos? Acompanhem o meu raciocínio. Aqui nessa parede, nós tínhamos um espaço um pouco estreito para termos o roupeiro e ainda mais uma lateral que seria teoricamente perdida e encaixar nas mesas de cabeceira. Então, o que nós fizemos? Trabalhamos duas mesas de cabeceira que tem esse design como se fosse uma mesa de cabeceira solta, um móvel solto, mas vocês podem perceber que ela fica bem justinha da cama, principalmente porque aqui a gente tá trabalhando com um dormitório com as medidas mais restritas, né? E aí, o que nós fizemos? Na cabeceira, o painel em laca acetinada repete os frisos com uma outra modulação e intercalando entre o painel em laca acetinada e o espelho que está por vir, nós temos o filete na tonalidade champanhe. É o filete que dá o acabamento e limita, né, o painel em laca com o espelho. Então, lá na lateral, a gente rebateu a mesa de cabeceira e com aquele espaço que ficaria perdido, nós trouxemos o nicho, o único espaço de marcenaria amadeirada, um nicho com essa iluminação no perfil de LED, rasgando toda a verticalidade em ambas laterais. E esse nicho vai trazer objetos decorativos para essa lateral. Aqui os pendentes acima da mesa de cabeceira já foram instalados, lá nós temos mais dois a serem instalados. E o roupeiro dos pais ficou generoso de acordo com a nossa medida que a gente tinha no projeto. Então aqui a marcenaria também vem toda na laca acetinada. Os perfis nós personalizamos no tom de champanhe, o mesmo tom de champanhe que vocês viram lá no quarto da filha. E aí por dentro, queridos, nós otimizamos o espaço de uso com gaveteiro. Esse gaveteiro aqui ainda está sendo montado, mas a gente vai ter as divisórias aqui nessa parte superior e na segunda gaveta também, divisórias internas, que vão ajudar na organização. Prateleiras na parte superior com a iluminação verticalizada também, rasgando todas as prateleiras, trazendo iluminação interna. As duas portas em espelho, justamente para a gente trazer amplitude para esse dormitório. E aí, nessa outra lateral, nós trouxemos o cabide, que vem personalizado na cor da laca, com iluminação na parte inferior e iluminação nas duas laterais, verticalizando a iluminação e trazendo maior conforto visual para quem vai utilizar. Na parte de baixo, já dei essa dica para vocês, a gente sempre prioriza que sejam trabalhadas com gavetas, principalmente porque é muito mais fácil a gente agachar, abrir uma gaveta e ter acesso às coisas que estão aqui dentro, do que se fosse uma prateleira ali embaixo. Então a gente sempre costuma trabalhar com gavetas na parte inferior. E aí, a cama, nós trouxemos uma cama que nós desenhamos o design dela dentro do escritório. Uma cama em estofaria, com os pezinhos erguidos, né? O pezinho na estrutura metálica, com espaço para o robô poder passar por baixo da cama, sem necessidade de interferência nenhuma.
E a base da cama, essa é uma dica bem legal que eu vou dar pra vocês. A gente vem ultimamente fazendo todas as bases das camas em estofaria. Principalmente porque quando a gente pega apartamentos com um ambiente reduzido, é muito comum que o cliente bata a canela aqui nessa quina. E diversas vezes os clientes se machucavam, agora não mais. Principalmente porque a gente optou em trazer sempre a cama revestida na estofaria. Então vocês veem que ela tem o estofado, né? E aí ela evita dar qualquer tipo de problema. Nesse projeto em especial dessa suíte, a cliente nos solicitou sem cabeceira estofada. Então vocês podem ver que é realmente somente a base da cama na estofaria, sem a cabeceira estofada, porque a nossa cabeceira aqui já é no painel em laca acetinada. Aqui o rebaixo de forro de gesso em gesso acartonado, com o rasgo no perfil de LED, trazendo essa iluminação linear. Observem que nós trouxemos a iluminação rasgando a circulação na parte dos pés da cama e também iluminando a circulação lá na lateral. Não temos iluminação em cima da cabeceira, justamente por uma questão de conforto visual, então é muito desagradável quando a pessoa deita e fica, né, aquela iluminação diretamente no olho da pessoa, isso a gente não faz. Então aqui a gente trouxe a iluminação na lateral da cabeceira e na outra lateral também vai ter. Além, é claro, dos perfis de LED. E aqui ainda faltam ser instaladas as cortinas, mas do outro lado, vejam como a gente otimizou o uso dessa suíte. Nós trouxemos a bancada de maquiagens, com a frente toda no frisado, com o mesmo design. Aqui a gente ainda tem o puxador, que é com as iniciais, tal qual as mesas de cabeceira. Olha o espetáculo. Lindíssimo. Esse puxador é um puxador no banho dourado. Então aqui a gente vai ter a bancada de maquiagens e acessórios. O fundo eu costumo fazer sempre no couro, então o couro acompanha a tonalidade da cor da laca, com os divisores em acrílico para facilitar a limpeza. Detalhe da borda boleada, a gente sempre pede para a marcenaria fazer a borda boleada na parte superior, principalmente quando a gente tem esse tampo de vidro, porque olhem como fica um acabamento muito mais elegante, mais bonito, né? Fica melhor acabado quando a gente tem este boleado na parte superior. Tá aqui o nosso puxadorzinho, tá embalado ainda, ó. Puxador Creta da Zen, personalizado com as iniciais. Então aqui a gente ainda tem o espelho, um espelho camarim, né? Um espelho que vai vir iluminado. E aí na lateral, o móvel com portas de abrir, trazendo otimização de uso. A gente sempre cuida para que as circulações, né, comportem o tamanho das portas e a gente consiga abrir. É um móvel pequenininho? É, mas ele vai dar para armazenar vários sapatinhos ali de lado. E aí aqui a gente tem o espaço da televisão com uma prateleira logo lá na parte superior com os equipamentos. Então essa fiação que vocês estão vendo aqui, ela conecta lá em cima, o equipamento de net, de Sky fica lá em cima e conecta diretamente na TV. Então a gente deixou um ponto de tomada, ponto de antena, e aí agora tem que fazer um passa-fios que vai conectar aqui embaixo. Aqui neste dormitório nós ainda temos esse detalhe que eu vou mostrar pra vocês. Toda essa parede foi revestida no painel em laca acetinada. Deixa eu fechar a porta para vocês conseguirem perceber o que eu estou percebendo aqui. Ó, esse painel aqui vem avançado, aqui o painel reveste a parede pra gente ter o mesmo acabamento entre parede e painel. E aí temos a porta do banheiro. Mas Melina, cadê a porta? Não instalaram ainda? Sim, queridos, já instalaram. A porta, a gente utilizou esse sistema de fechadura, que a gente consegue trazer um transpasse total da porta. Então percebam como que vai ficar o painel todo fechadinho, super discreto, a porta mal se percebe. E o melhor de tudo é que a gente tem aqui, ó, espaço, não perde esse espaço de transpasse. A linguetinha fica escondida na parte interna e a gente consegue ter acesso ao vão por completo. Na parte do banheiro da suíte tá fantástico. Quem viu os outros vídeos dos canais, inclusive, aqui a luminária está desencaixada porque tivemos acesso de manutenção, queridos. Estamos tendo ainda, a obra não terminou. Então, aqui, em vez de ter um alçapão, aqui é onde passa toda a tubulação de Sky, net, internet, absolutamente tudo desse apartamento passa por aqui. E aí, o pessoal da obra queria deixar uma tampa de alçapão. Eu, não! Vetei a tampa de alçapão. Botamos uma luminária, que a gente ainda não terminou, ainda falta o retoque final da pintura, então todos esses detalhezinhos vão ser ajustados no final. Mas essa aqui é a nossa tampa de alçapão, fica a dica pra vocês, tá? O que temos neste banheiro incrivelmente lindo, sofisticadíssimo ao extremo.
Então vejam, aqui logo à direita temos o móvel com as frentes revestidas em espelho. A lateralzinha, ó, a gente faz sempre com essa iluminação, justamente para que a gente consiga, né, se enxergar de frente, meus amores. Essa iluminação é a melhor iluminação que tem. Deixa eu acender todas as luzes para vocês verem o banheiro com acendimento por completo. Tá faltando essa que alguém desligou. Coisas que acontecem durante a obra, mas provavelmente vão religar. Então, o que a gente faz? A gente sempre deixa esse afastamento, dica, anotem, sempre deixa esse afastamento maior para que quando a gente abra a porta, olha lá, ela não bata. Inclusive, isso aqui nos dá espaço suficiente para ter um puxadorzinho ponto, que aí a gente tem o toalheiro aqui, um puxador não, né? Um toalheiro ponto, que a gente tem a toalheira aqui no canto. O mesmo acontece aqui do outro lado, então a gente pode abrir a porta e aí a gente não tem a porta batendo. Aqui a gente sempre pede que sejam feitas prateleiras com regulagem de altura, então o cliente mesmo pode tirar o pino, colocar no furinho superior e regular a altura. E aí na parte inferior aqui a gente estava com uma gola super estreita, então trabalhamos com as cubas construídas no mármore, torneira lateralizada. Então aqui a gente está trabalhando com misturador, água fria, água quente. A bandejinha, a gente sempre faz a bandejinha, ó, solta, para ter acesso e manutenção dessa válvula que a gente tem ali do dreno. E aí aqui a gente ficou com espaço de bancada. E o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é dessa pedra incrivelmente linda que a gente está usando, Maca Ouro. E ele foi escolhido a dedo justamente por causa dessa mancha dourada que mais parece ouro derretido, né? Olha o espetáculo deste mármore. Eu sou apaixonada por pedras naturais, então pra mim esse movimento ganha o meu coração. E aqui, olhem que interessante o efeito do espelho rebatido, né? De um lado pro outro a gente consegue ter o desenho da pedra rebatido. Então, na parte inferior da marcenaria, nós trabalhamos com uma pedra bem slim, somente o tampo de 2 centímetros, justamente para trazer esse ar mais delicado. E aqui a gente ainda tem a parte inferior do móvel, que é apenas com as prateleiras. Aqui ainda falta vir o puxador. Então, percebam que, originalmente, nós não tínhamos essa paredinha aqui. Nós construímos essa parede em mármore justamente para que eu tivesse espaço suficiente dessa bancada aqui, sem encostar no vidro, porque não me adianta ter o vidro encostado na lateral do móvel se eu nunca vou conseguir limpar, ou se eu vou ficar vendo essa visual desagradável lá pelo lado de dentro do box, né? Então, queridos, olhem só, soleira em mármore, a parede em mármore e o box na tonalidade champanhe, com um puxador personalizado, bem como os metais desse banheiro. Aqui fica a bacia sanitária, a gente trabalhou com a ducha higiênica, e na parte interna a gente tem, estamos resolvendo os registros deste banheiro. Então ali a gente ainda tem a instalação dos registros. Vocês vão ver que temos sujeira aqui, sim, infelizmente. Estamos no meio desse trabalho e eu parei a obra para mostrar para vocês. Então a ideia desse banheiro é justamente trazer esse clima mais acolhedor, mais aconchegante, né? Trazendo essas ondas que fazem esse formato que tá super sofisticado dentro do espaço do banheiro. Lá ao fundo nós trouxemos uma sanca iluminada, justamente pra gente banhar esse revestimento de iluminação. E aqui a gente consegue perceber nitidamente a diferença que dá no projeto quando a gente traz o revestimento iluminado e quando a gente traz ele sem iluminação. Olha como a gente consegue destacar muito bem, né, os veios, né, e a expressão. Vocês podem perceber nos nossos projetos que é bem difícil a gente utilizar revestimento com relevo, mas esse aqui tá sofisticado, tá super elegante. E apostei nessa ideia e confesso que estou apaixonada, tá muito lindo. Abaixo o nicho, gosto de fazer o nicho, ó, em toda a extensão. E aí aqui a gente trabalhou com um nicho de 2 centímetros, já contei nos primeiros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui embaixo a legenda, como que a gente fez pra ficar essa detalhe do acabamento do porcelanato encostando na pedra. Outra dica que vocês podem utilizar é sempre fazer essa base dessa pedra com um leve caimento para a água não acumular aqui na parte de trás, tá? Aí a gente dá um acabamento extra. E a última dica deste banheiro, queridos, é que aqui vocês não vão conseguir perceber isso, ó. Eu aciono essa tecla e não acontece absolutamente nada. Mas para a cliente que vai estar tomando banho aqui,
vai acontecer, porque não sei se vocês perceberam, este banheiro não tem iluminação nem ventilação natural. Então, o que nós fizemos? Aqui, queridos, essa tecla aciona o desembaçante do espelho. A gente não enxerga nada por dentro, fica tudo escondido dentro da marcenaria, mas a gente sente que aqui vem um calorzinho, e aí quando a cliente sai do banho, o espelho já está desembaçado, nem chega a embaçar. Do quarto dos pais, a gente vai direto pro quarto do filho, que esse aqui é um dos que tá mais atrasadinhos, mas olhem o espetáculo. Ele tem uma linguagem bastante diferente do restante. Já estamos com a cabeceira instalada e aqui sim vem a cabeceira com a cama na mesma linguagem, pensando exatamente a mesma coisa. Esse quarto aqui, esse dormitório, é basicamente o outro dormitório espelhado. Então aqui vocês veem que a gente ficou com uma circulação bastante estreita, né? Por isso também que a gente optou em trazer as camas em tecido. E aí lá ao fundo a gente tem o roupeiro. Então aqui, como o quarto do filho, o filho é um jovem, né, e tem gostos completamente diferentes dos pais, a gente trouxe uma linguagem mais adequada de acordo com o estilo desse cliente. Então, o que nós temos aqui? Ainda falta instalar a arandela aqui nessa parede, mesa de cabeceira, inclusive temos caixas de coisas de instalação, mas olhem como ele reflete bastante, né, a identidade desse cliente. Então, na parte do roupeiro, a gente trabalhou basicamente os mesmos itens, com exceção que aqui o perfil vem, ó, no pretinho, e eu gosto muito de trabalhar esse puxador que é só uma linguetinha, porque percebam como ele fica discreto, né? Então ele mais parece que é o perfil da própria porta. E aí a parte interna do roupeiro vem exatamente igual ao outro, com as prateleiras na parte interna, aqui as gavetas que ainda vão vir os divisores. Ah não, esse aqui já está! Olha o espetáculo! Gosto muito de fazer os divisores em veludo, né? Então aqui a gente tá trabalhando em tecido com as colmeias para colocar as roupas íntimas. Então, olha que delícia abrir uma gaveta dessas, né, queridos? E aí lá do outro lado são apenas as duas. Isso eu deixo bem de acordo com o cliente. 3, fizemos 3. Vou até abrir a última, porque ó, a última tá vazia. Mas a gente costuma fazer as duas primeiras sempre, a não ser que o cliente peça mais uma. E aí do outro lado segue o mesmo padrão. Aqui nós trouxemos o cabide em inox escovado, justamente porque aqui é um projeto um pouco mais masculino, mas ele conversa super bem com a parte interna do roupeiro. E aí a última divisão com gavetas, justamente pela questão da ergonomia. Então fechando, a gente tem este grande móvel espelhado que faz a parte do banheiro. Aqui a gente tem o painel da televisão e vejam como a gente ainda está em obras. Todas as caixas estão sendo depositadas aqui, então infelizmente não vou conseguir mostrar do jeito como eu gostaria, né? Vai ter que ficar para uma próxima. Para suprir essa, ó, a porta aqui, a mesma porta que a gente tem lá no quarto dos pais, tá vendo? Olha como ela facilita. Fica super discreto, mas quando a gente abre ela tem um vão total de abertura. Para compensar vocês, acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. Quem topa ver a rouparia, queridos? O bônus para vocês, então, vai ser ver a nossa rouparia, que tá incrivelmente sofisticada, com esse painel que nós fizemos canaletado, marcenaria se superou nesse painel, então deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho o detalhe. Ele é todo na laca cetinada, e aí nós trouxemos aqui o puxador meia lua para trazer o acesso à parte interna dessa rouparia. Então deixa eu mostrar pra vocês como ele tá lindíssimo. Aqui a gente não tem iluminação no teto, apenas a iluminação da marcenaria, com os perfis rasgando toda a marcenaria de baixo a cima. Ainda faltam aqui os dois cabideiros, a gente já deixou as esperas lá dentro para trazer o cabide iluminado. Aqui vai ser tudo com sensor. Então quando abre as portas, ilumina a rouparia. Então olhem o detalhe dessa porta. São duas portas que funcionam de forma escamoteável, uma lateral fixa, e as duas portas abrem simultaneamente, trazendo esse efeito espetacular. Lindíssimo, né? Aqui na circulação a gente tem tanto teto quanto paredes no efeito cimento. Temos mais essa iluminação do trilho e aqui a gente vai ter um quadro fantástico. E aí, queridos, para separar a área íntima da área privada, da área social, a gente tem o mesmo tipo de porta,
que vai trazer maior privacidade ou vai integrar os dois ambientes. Então, pra gente abrir, ela abre por completo. A porta fica toda escondidinha lá na lateral. E a gente tem todo esse espaço de circulação sem bater na porta, sem transpasse. O hall tem novidade, vocês ainda não viram. Aqui entra a porta de entrada do apartamento. Trabalhamos com o teto em madeira, somente com os pontinhos de iluminação, um pontinho de LED. E olhem o espetáculo desse hall, se não tá incrível. Assim que a gente chega, a gente já tem, né, um espelho que nós desenhamos dentro do escritório. Ele é todo no perfil, ó, metálico, com a iluminaçãozinha lá por trás. A gente não enxerga absolutamente nada da fita de LED. A gente só enxerga essa iluminação dissipada. E aí a gente tem, né, um entendimento de um hall muito maior do que na verdade ele é. Porque a gente dobrou o tamanho desse hall a partir do momento que nós trabalhamos o espelho nesse ponto focal. Na lateral esquerda, todo o armário. Ainda faltam vir os puxadores, esse armário eu já mostrei no último vídeo pra vocês. E aqui temos o nosso lavabo, que também a gente tá mexendo nos registros. Vai ficar pra uma próxima, só vou mostrar um pedacinho dele pra vocês verem, tá? Lindo. A marcenaria já chegou. Oi, tudo bem? Eu tava aqui no horário de almoço, aproveitei que tava tudo silêncio pra gravar pra vocês. Já chegaram, a gente vai trocar as maçanetas. Vou dar uma palhinha pra vocês, porque eu também tava ansiosa por esse momento, mas vou mostrar uma, pelo menos, pra vocês verem como elas vão ficar lindíssimas e vão trazer, né, um ar completamente diferenciado pras portas já existentes, somente pelo fato de a gente trocar a maçaneta por uma maçaneta mais elegante. Olha aqui, pessoal da Atual Design instalando, olha o antes, coitadinha, e o depois. Estamos instalando na porta da construtora, pra vocês verem como é possível melhorar, tá? A gente tá instalando na porta da construtora e vamos usar a furação já existente. Antes que vocês perguntem, já vou deixar aqui, esse aqui é o modelo Boss quadrada da Zen. E olha que legal, né? Aqui vocês viram que a gente tem um projeto todo clarinho e aqui tem o quarto do filho, que é um quarto mais escuro. Então com a Zen a gente consegue personalizar. E aí, o que que nós faremos? Do lado de fora, que é aqui o lado da circulação, todas ficarão no tom dourado. E pelo lado de dentro, nós encomendamos ela na cor preta. Então a Zen faz isso, esse diferencial de trazer de um lado de cada cor, porque eles personalizam tudo que a gente quer. Lindíssima, completamente instalada. Olhem o espetáculo. Usamos a mesma caixaria existente, não mexemos nada só na caixa, apenas mudamos o acabamento. Deixa eu mostrar essa porta fechada pra vocês verem como ficou incrivelmente lindo. Visita concluída com sucesso. Mostrei mais do que imaginava e menos do que queria, mas faz parte. No próximo vídeo a gente continua o nosso tour por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, querem continuar acompanhando essa reforma, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo, até mais!